Estou com a médica Maninha, a Maria José Conceição, e eu estou fazendo um trabalho de pesquisa sobre a história do Paulo Fonteles e do Paulo Fonteles Filho. E a Maninha, ela conviveu com o Paulo e com a Silda, a esposa dele, que eram dirigentes na época da Ação Popular, da qual Maninha fez parte. Maninha, como é que foi essa convivência que você teve logo que você entrou na organização, com Paulo e com a Silda? Bom, falar da Estilda é uma coisa muito dolorosa, porque foi um processo de convivência em que a gente sentiu o sofrimento da companheira Estilda. Estilda entrou na minha vida quando eu entrei no movimento estudantil. Nós tínhamos uma célula que era coordenada pelo Gildásio Macarrão, que depois foi para o PCdoB, e o Gildásio se afastou e chegaram os novos dirigentes, que era um casal, Estilda e Paulo, né? E nos foi apresentado os dois, e eles então passaram a Isso que é. coordenar, isso em meados de 69, né? Final de 69, início de 70. A Estilda morava ali na Asa Norte, numa kitnet da Igreja do Verbo Divino, e era uma convivência que a gente tinha diária, porque era um casal que chegava, não tinha absolutamente nada, e que nós tínhamos que estar dando a eles as condições de sobrevivência. Mas mais do que isso, não era apenas um casal que nos coordenava, eram companheiros que ao longo do tempo você vai criando aquele amor, não só do companheirismo diário, mas a admiração pelo que eles representavam no papel da luta contra a ditadura militar. E durante algum tempo eles nos coordenaram, as várias células estudantis, as células também fora do movimento estudantil, enfim, eram os coordenadores da ação popular aqui no Distrito Federal. Nós tínhamos contatos diretos com todos os dois. Um belo dia, tínhamos um contato com a Estilda, e aí a gente recebe o aviso de que não deveríamos comparecer ao contato, porque a Estilda não havia comparecido a esse contato. Isso significava que ou algo de grave tinha acontecido ou que ela teria caído, ou seja, presa, né? E aí nos dispersamos em função da segurança da organização e aguardamos para constatar o que haveria acontecido. E aconteceu o que havia de pior. O casal foi preso, Estilda veio para a unidade do PIC aqui no Distrito Federal, e junto com o Paulo, e um mês aproximadamente depois da queda da Estilda, eu fui presa com o Hélio Dolly e levada não para o PIC imediatamente, mas levada aqui para a sobreloja do Ministério do Exército. E eu não sabia porque estava sendo presa, nem tampouco o Hélio Dolly. Mas ao chegar lá, fomos presos pelo Deusdete, que era o terror para a gente do movimento estudantil, era um policial do DOPS, que tinha uma veraneio azul, e sempre que a gente via essa veraneio, a gente sabia que o Deusdete estava fazendo alguma coisa. Então, quando eu fui presa, é que eu constatei que a minha prisão era decorrência da prisão dos dirigentes da AP, e que, na verdade, o que eles estavam fazendo era desmontar a organização de cima para baixo. Havia um organograma com vários nomes preenchidos, num grande quadro, e o que eles queriam naquele momento era que cada um de nós que fôssemos presos, fôssemos preenchendo os espaços vazios da organização. Todos nós sofremos muito durante a prisão. Muita tortura. Muita tortura. Mas ninguém sofreu tanto quanto a Estilda. Ela já estava grávida? Estilda estava grávida. Estilda deveria estar ali entre o 3º por 4 meses de gravidez, e essa gravidez foi avançando no seu período de prisão. E Estilda foi barbaramente torturada, foi trucidada dentro da prisão. E a gente não sabe até hoje como Estilda conseguiu levar essa gravidez dela à frente, porque todos os métodos de tortura foram utilizados na Estilda. Todos. Embora grávida,
eles não tiveram complacência e torturaram a Ercilda de choques, de surras, de introduzir choques elétricos nos seus órgãos genitais, não tinham nenhuma concedência, nenhuma, eu diria assim, nem respeito humano à figura de uma mulher grávida, presa e sendo torturada. Eu acompanhei esse drama da Ercilda, todos nós acompanhamos, mobilizamos a parte de quem a gente podia pedir socorro para dar proteção a Ercilda, mas mesmo assim nós não conseguimos. E Ercilda teve um parto prematuro em função de toda essa situação. Eu só voltei a ver Ercilda no nosso julgamento, quando Ercilda narrou ponto por ponto do que foi a sua tortura. Foi alguma coisa assim de arrepiar. Você vê aquela pequena mulher, porque ela era pequena, corajosa, enfrentando aquela corte marcial, porque era uma corte de militares julgando civis, né? Contando toda a tortura que ela foi submetida. Isso foi quanto tempo depois da prisão? Isso foi... Eu saí da prisão, o julgamento foi em 72, acho quase 2 anos aproximadamente. Então o menino já estava... Já tinha nascido, já tinha sido... Você chegou a conhecer o Paulo Fontelo Filho? Eu não conheci o Paulo Fontelo Filho. Eu conheci a história dele, né? Conheci os pais dele. Mas o Paulo também foi barbaramente torturado, os dois. O casal foi barbaramente torturado. Falo da Ercilda porque eu costumo dizer que a repressão militar, ela tinha também um comportamento de torturar mulheres. Várias mulheres, companheiras nossas que foram torturadas, como a Ercilda, a repressão sabia exatamente como torturar uma mulher. Era trazer um companheiro para presenciar a sua tortura, era trazer os filhos para presenciar a sua tortura, era saber que essa sua visão de mulher, de proteção, às vezes interferia muito, né, na resposta que ela tivesse que dar a uma tortura física. Mas, surpreendentemente, as nossas mulheres também, acho que em função da nossa condição feminina, também enfrentaram duramente a repressão. E não me lembro de histórias em que mulheres se envolveram em delação, etc. Então, a Ercilda, para mim, significa uma dessas heroínas, mulheres torturadas barbaramente por um regime militar fascista, ditatorial, machista, porque sabia onde exatamente nos tocar, né? Mas sobreviveu e hoje é a nossa Ercilda tão querida. Lamento profundamente tanto a morte do Paulo, que me chocou, porque foi uma coisa bárbara, né? E a morte do filho. Precocemente, mas foi eu diria assim, um bebê que foi gestado numa condição extremamente adversa. E, obviamente, se hoje nós pudéssemos estar tendo um olhar, eu diria assim, da medicina num contexto como esse, eu diria que esse foi um bebê que também passou por um sofrimento físico extremo, porque o sofrimento de uma mãe, ela chega ao útero onde ela está gestando o seu filho, e ele com certeza trouxe nos seus ombros toda essa carga de uma tortura brutal contra sua mãe. Você acha que essa morte precoce do Paulo Fontelo Filho pode ter relação com esse processo que ele viveu da tortura com a mãe? Acho que sim. Eu, como médica, eu chego a dizer que não acho, tenho certeza, porque hoje nós temos estudos que comprovam que a gestação, desde a sua fecundação e no momento que ela começa a se desenvolver, o que está fora do ambiente do útero também interfere no ambiente uterino. Não é à toa que hoje a gente sabe que quando se canta para uma criança que está dentro do útero, ela tem reações, são coisas científicas. E, obviamente, você não vai desconhecer que uma mãe com um bebê de 6 meses dentro do útero, duramente torturada, que essa criança não tem os reflexos dessa brutalidade, dessa bestialidade que se cometeu contra a Ercilda.